Olá, bem-vindos a Bitop, mais um lançamento Pro 2 Sanduba Sandwich, ou seja, a placa-mãe em paralelo à placa de vídeo. Essa mini tower é 100% em alumínio e você vai acompanhar com a gente aqui nesse vídeo a montagem e de como montar a placa de vídeo, a fonte Pico, fonte Flex ATX, enfim, acompanhe com a gente esse novo modelo Bitop. Então, pessoal, vamos escolher então a cor. Então, nós vamos pegar esse preto. Nós temos aí o vermelho Budweiser, o azul, o preto e o azul marine. E nós vamos ter também na cor verde e rosa. Mas no momento a gente não tem disponível. Vamos pegar o preto. O pessoal está acostumado mais com o preto. Escolhemos esse preto aqui e vamos montar uma configuração básica para vocês entenderem o que a gente consegue colocar aqui. Bom, então tá aí, só para vocês terem uma ideia do que cabe aqui dentro. Então nós temos aí uma placa H110, 19 por 17 centímetros, uma fonte Flex ATX, AGT 740, um SSD e um M2. Eu decidi o que eu vou colocar nessa montagem ainda, mas deixa aí, os dois, ambos, a gente consegue colocar dois SSD aí nesse gabinete. E o gabinete Pro 2 Sanduba. Vamos montar para vocês entenderem. Aí preparamos então a placa. Então já montamos o processador, a memória. E agora vamos preparar o gabinete e montar no gabinete. Então olha aí, então tiramos então as duas laterais. Vamos colocar o espelho aqui, destacar ali que nós vamos usar a fonte Flex, destacar e montar a fonte também. Montada a placa, então nós vamos destacar aqui para a fonte Flex. Só apertar, pronto. Então fixamos aqui a fonte Flex. Eu estou montando com a fonte Flex, que é para vocês terem uma ideia do que cabe aí, como é que monta, né? Mas essa configuração a gente poderia colocar uma fonte Pico aí que suportaria sem problema nenhum. Mas se você for montar uma configuração um pouco mais pesada, aí é bom você colocar aqui uma fonte Flex acima de 300 watts, né? De 200 watts, enfim, aí é gosto, né? Depende do setup que você está montando. Então montamos a fonte Flex. Essa fonte Flex é uma de 180 watts positivo. A gente tem aqui também no estoque para vender. E nós deixamos os cabos aqui para trás, que é para poder enfiar por aqui e deixar o mínimo de cabo para lá. Olha lá, então vamos ajeitando os cabos aqui. Já liguei aqui a alimentação, o auxiliar. Agora eu vou ligar aqui o SSD. O SSD a gente vai prender aqui na lateral, tá? Aqui tem os furinhos aqui. Nós vamos prender o SSD aqui. Ou senão você pode pôr o M2 aqui na placa direto, tá bom? Então montamos o SSD aqui, né? Depois a gente, pelo outro lado, a gente dá mais uma ajeitadinha nos cabos. Mas é que tem que sobrar um espaço lá para a placa de vídeo e também não pode atrapalhar do outro lado de lá, tá bom? Então tá aqui, bem fixo. Vamos virar. Aqui nesse espaço, vamos dar uma ajeitada depois nos cabos, mas vamos colocar a placa de vídeo então, né? A gente vai ver aqui um espacinho para a gente colocar. Então ela é de altura normal com um fã, certo? Olha lá, olha que bonitinha. Então ela tem a altura normal. Nós vamos montar aqui o suportezinho primeiro, depois a gente encaixa lá. Vamos lá, ou vice-versa. Vamos lá. Bom, antes também de montar a placa de vídeo,
Nós vamos encaixar esse cabo flex 16x16 Ryzen. Tem gente que prefere fixar ele ali, né? Mas nesse caso aqui, como eu já coloquei a placa, eu não vou fixá-lo ali, eu vou deixar ele livre. Depois vocês vão entender que também não precisa fixar, ele vai ficar bem fixo aqui pela lateral, tá bom? Vamos montar o Ryzen. Então nós passamos o cabo aí e vamos espetar ele aqui na PCI. Pronto. Aí a gente vai dar um jeitinho lá do outro lado. Então aqui que eu estava falando, né? Então a gente também consegue fixar ela por esses... Põe o espaçador aqui. Na realidade, como eu já montei a placa, esqueci de montar ele aqui. Mas a gente pode colocar o espaçador aqui e fixá-lo aqui. E você vem com a placa de vídeo e encaixa aqui. Mas vocês vão ver que não precisa também. Ele pode ficar solto aí, que a placa de vídeo vai ficar bem presa aqui pela lateral. Tá bom? Isso é só uma montagem para vocês entenderem como é. Mas quem quiser fixar, tem a posição para fixar aqui. Tá bom? Beleza? Bom, então nós vamos pegar essa peça que vem com o gabinete, vamos encaixá-la aqui, depois a gente encaixa a placa de vídeo, tá? Então aqui são 4 parafusos, ó. 1, 2, 3, 4 parafusos. Depois, por isso que vocês vão entender, porque às vezes não precisa prender ela ali, porque ela vai estar bem encaixadinha na placa de vídeo, tá bom? Vamos montar. Olha lá, então, estamos encaixando aqui e vamos parafusar aqui na frente. Tá vendo? Olha como é importante a gente gerenciar os cabos aqui, realmente, porque aqui depois vai ficar pegando, né? Então, você tem que gerenciar esses cabos aqui, administrar eles, ajeitar e depois parafusar aqui na frente. Vamos parafusar aqui na frente. Então, ficamos assim desse lado o SSD, certo? Processador, a memória. Aí, aqui a parte de trás, placa de vídeo, a fonte Flex ATX. Aqui na parte de cima, para quem gosta, essa furação é para você colocar uma alça. Ela não vem junto. Isso para quem gosta, compra a alça e coloca aí. Aqui ficou a placa de vídeo. E agora nós vamos fechar e instalar o Windows. Então ficou assim, ó. Instalei o Windows 11. Aqui fica a placa de vídeo. Coloquei um LED aí para dar uma enfeitada. Tá pronta a máquina. Quem quiser comprar essa máquina, inclusive, ela está à venda. Pro2 Sanduba, bitop.com.br